A categoria alienígenas contém uma variedade surpreendente de tipos físicos relatados, incluindo alguns raramente mencionados em outros contextos. Embora todas as 8 mulheres pesquisadas tenham encontrado os alienígenas cinzentos, os brancos, insetsoides e as figuras encapuzadas, que são quase comuns, aparecendo em 7 relatos, figuras humanoides loiras foram vistas por 6 das mulheres, assim como o tipo de olhos de gato ou reptiliano. Metade das mulheres relatou uma entidade de rosto enrugado, semelhante a um cinzento ou branco alto, bem como uma criatura mais baixa, frequentemente peluda, referida como troll ou anão. Tanto uma entidade azul quanto uma figura semelhante a Jesus foram testemunhadas por 3 das mulheres. Além de notar a variedade de tipos físicos, é importante perceber que já foi relatada a atuação conjunta de todas as combinações possíveis desses diferentes seres em cenários de abdução. É difícil concluir, portanto, que os vários tipos sejam realmente grupos separados, com funções ou missões distintas. Os abduzidos costumam relatar ter passado por algum tipo de exame físico em algum momento, algo já reconhecido há muito tempo pelos pesquisadores. Uma comparação dos detalhes relatados na categoria exame mostra que 2 áreas do corpo humano são as mais comumente envolvidas: o sistema reprodutivo e o cérebro. Apenas 5 das mulheres se lembram de procedimentos ginecológicos. No entanto, e somente 3 delas relatam possíveis fetos implantados ou retirados, de modo que o interesse dos alienígenas em reprodução ou genética pode não ser o único propósito. Embora esse grupo seja composto apenas por mulheres, elas não são o único sexo a relatar implantações ou extrações fetais, por mais bizarro que isso possa parecer. Em um relato masculino, o homem recorda de uma incisão abdominal na qual foi inserido um saco maleável contendo pequenos fetos, que depois foi cirurgicamente retirado. Outro homem disse que um recipiente fetal semelhante foi inserido por via retal. Mais mulheres relatam procedimentos de implante e operações na cabeça do que atividades ginecológicas. Anita é a única que não se lembra de ter recebido um implante. E 5 mulheres relatam algum tipo de intervenção cirúrgica no crânio ou cérebro. Essa atividade não tem ligação aparente com uma agenda de cruzamento de espécies e aponta para um programa de maior complexidade do que a teoria limitada da genética. Outras atividades, além dos exames, ocorrem nos encontros de abdução. Todas as mulheres relatam que os alienígenas se comunicam com elas em algum momento, embora não em todos os encontros. 7 delas recordam sessões de ensino ou testes. Durante as abduções, 6 relatam ter experimentado levitação, 5 lembram-se de atravessar objetos sólidos e 4 testemunharam ou realizaram telecinese. A 4 mulheres lhes foi ensinado como operar alguns dos equipamentos a bordo de uma nave. 3 delas foram induzidas a reviver ou visualizar um tempo ou evento passado em suas vidas. Novamente, essas atividades apontam para uma agenda mais complexa do que apenas cruzamentos genéticos. 6 das mulheres, no entanto, relatam cenas geralmente conhecidas como apresentações de bebês, nas quais aparentemente híbridos infantis são mostrados às abduzidas e seriam fruto de algum processo de cruzamento humano-alienígena. Mas metade das mulheres também relata ter sido forçada ou induzida a participar de atividades sexuais, em sua maioria traumáticas, com alienígenas, humanoides ou outros abduzidos. E todas essas atividades pouco têm a ver com cruzamentos genéticos ou coleta de material reprodutivo. Alguns pesquisadores teorizam que todos esses cenários sexuais seriam produto de controle mental, imagens eróticas sem substância, usadas apenas para facilitar um evento real que envolveria nada mais do que a coleta de esperma ou óvulo. Mas há problemas com essa teoria. Em primeiro lugar, embora a coleta de esperma possa ser realizada por meio de orgasmo induzido eroticamente em um homem, isso certamente não é necessário para a coleta de óvulos. De fato, é totalmente desnecessário. Tampouco serve a um propósito reprodutivo obrigar a mulher a se masturbar, como em algumas abduções, bem como em casos nos quais a pessoa se sente ativada para esse fim, sem que haja uma abdução em andamento. Outro problema é que são relatadas intrusões sexuais envolvendo crianças reprodutivamente imaturas. E, por fim, não há claramente coleta de esperma-óvulo nas situações em que os abduzidos são forçados a interações sexuais entre si. Os abduzidos relatam um padrão amplo, mais consistente de comunicações dos alienígenas, tanto em sua presença quanto por contato remoto.
As comunicações mais comuns enfocam a origem da espécie humana, a natureza especial da relação entre alienígenas e abduzidos, e do próprio abduzido, que teria uma função importante a desempenhar. A distinção entre corpo e espírito e alertas sobre destruição global futura, todos relatados pela maioria das mulheres. Esses não são assuntos triviais. Seria tão perigoso ignorar essas informações quanto acreditar cegamente em tudo o que os alienígenas dizem. Na categoria cenários, há uma consistência semelhante nos relatos, incluindo o altamente controverso da base subterrânea, presente em metade dos casos. Ainda mais surpreendente, talvez, é que 7 das mulheres viram outras pessoas aparentemente humanas em seus encontros, trabalhando com os alienígenas tanto a bordo das naves quanto em instalações terrestres. E em 6 casos, esses humanos foram percebidos como militares. Muitos pesquisadores, infelizmente, têm se mostrado relutantes em levar a sério os relatos de conluio entre humanos e alienígenas. Um pesquisador me disse acreditar que todos os casos de conluio humano poderiam ser explicados como ilusões perpetradas exclusivamente por um grupo alienígena. Mas basta um único caso confirmado de envolvimento militar ou humano para desfazer essa visão. E a partir de informações que me foram confidencialmente compartilhadas, estou convencida de que ao menos um desses casos existe, o de Leah Haley, cujo sofrimento com intrusões e ameaças militares é narrado em Lost Was the Key. Outro pesquisador afirmou repetidamente que nenhuma de suas muitas investigações produziu relatos ou evidências de envolvimento militar humano. Sua alegação, no entanto, tem sido contestada por alguns dos próprios abduzidos com quem trabalhou, que dizem ter de fato relatado esses eventos, mas que foram desconsiderados pelo investigador. Ainda assim, os relatos apontam de forma esmagadora para o envolvimento real de humanos nas abduções alienígenas. Os detalhes dos relatos são consistentes em todo o país, e a única diferença, no fim das contas, é a interpretação desses detalhes por parte dos pesquisadores. O relato de envolvimento militar humano precisa ser tratado com mais do que uma rejeição apressada, pois são tão comuns quanto os cenários de apresentação de bebês. Os relatos de envolvimento militar humano precisam ser tratados com mais do que uma rejeição apressada, pois são tão comuns quanto os cenários de apresentação de bebês, aceitos sem questionamento pela visão tradicional. Sejam reais ou fabricados, os eventos cumprem um propósito que os pesquisadores precisam descobrir. 6 outros relatos descrevem abduzidos observando ou estando em um cenário de deserto ou em um planeta de tipo desértico, embora a explicação dessa cena varia de um relato para outro. Dentro das instalações alienígenas, 5 mulheres viram telas semelhantes a televisores, 4 viram painéis de instrumentos e a 4 foram mostrados gráficos ou tabelas. 3 mulheres descreveram a presença de tubos pretos incomuns e flexíveis nas instalações, tanto a bordo das naves quanto em locais subterrâneos. Outros detalhes relatados em cenários alienígenas incluíram corpos d'água ou líquidos, em 3 casos, bem como 3 relatos da presença de animais. De maior preocupação são os 3 relatos de abduzidos que viram ou foram informados sobre corpos humanos clonados. Tanto Lisa quanto Pat viram clones de seus próprios corpos, embora tenham recebido explicações diferentes. Relatos semelhantes vêm de outros abduzidos e, em um caso, um homem disse ter visto uma sala cheia de corpos humanos inertes, masculinos e femininos, belos e idênticos. As implicações de tais relatos são enormes, considerando os possíveis usos que os alienígenas poderiam dar a esses corpos humanos, cópias de carbono. As 8 mulheres relataram vários efeitos físicos, consistentes com dados gerais de abdução, mas os únicos 2 efeitos universais foram padrões de hematomas inexplicáveis e ruídos específicos no ouvido ou cabeça. Enquanto os ruídos poderiam ser talvez racionalizados, os hematomas indicam claramente algum tipo de interação física. A repetição de marcas triangulares nos relatos de abduzidos pode muito bem indicar uma única origem para todas essas marcas. Outros sinais de contato físico, e não apenas psíquico ou espiritual, incluem 6 relatos de sangue inexplicável nos corpos das mulheres ou em suas roupas de cama, 6 relatos de marcas em forma de raspagem, 5 mulheres com arranhões e 7 com perfurações. O argumento em favor do contato físico real também é reforçado pelas 6 mulheres que relataram acordar com a roupa vestida ao contrário, do avesso ou completamente ausente. As mulheres experimentaram uma variedade de outras reações físicas, além dos bips e sons eletrônicos ouvidos internamente. Todas, exceto Pat, por exemplo, experimentaram náusea durante ou após um encontro, e 5 relataram exaustão súbita e total, em que toda a energia parecia drenada por um instante.
5 mulheres descreveram acordar em determinados momentos, sentindo-se como se tivessem sido espancadas, nas palavras de Anita. E 5 disseram ter episódios nos quais uma luz ofuscante parecia explodir em suas mentes. Erupções cutâneas inexplicáveis surgiram em 5 casos, e irritações graves nos olhos, bem como o despertar com um gosto amargo não identificado na boca, foram relatados 4 vezes. Além disso, 2 das mulheres sofreram queda de cabelo incomum e queimaduras solares sem causa aparente. A natureza física do cenário da abdução se estende a outros elementos do ambiente do abduzido. Os efeitos externos relacionados ao fenômeno são bastante consistentes, como o quadro demonstra. Todas as mulheres experimentaram perturbações eletrônicas bizarras, por exemplo, além de problemas com telefones, tanto nos aparelhos quanto nas chamadas. 7 das 8 relataram luzes no quintal, luzes dentro de casa, vozes, sons de estalos, bem como diversos ruídos, como pancadas, estalos secos, assobios, explosões, zumbidos no ambiente, todos sem explicação. Fora de casa, 5 das mulheres testemunharam o sobrevoo de helicópteros inexplicáveis, sem marcas ou de origem não identificada, aparecendo depois de as abduzidas se tornarem conscientes de suas situações. As correlações mais consistentes entre as mulheres aparecem na categoria resposta pessoal ao evento. Todas sofrem de distúrbios crônicos ou frequentes do sono, passaram por mudança drástica de atitude e todas sentem um forte desejo de viver em locais rurais, independentemente de seus históricos anteriores. 7 das 8 relataram compulsões inexplicáveis associadas às experiências, como a compulsão de Polly, em certos momentos, de levar crianças, inclusive as de outras pessoas, a um local onde os OVNIs costumam ser avistados, algo que ela não faria por vontade própria. Anita é a única que não relatou sentir que está sendo preparada para executar alguma tarefa, trabalho ou missão, não identificada ligada à agenda alienígena. 3 tipos de sonhos aparecem em 7 dos relatos. O primeiro envolve a chegada, pouso ou invasão de numerosos OVNIs na Terra, um sonho relatado com tanta frequência e com os mesmos detalhes que o denomino de A Noite das Luzes, a partir da descrição típica. O segundo sonho mostra cenas de desastre e caos iminente no planeta. Em alguns casos, os abduzidos são levados a acreditar que seus futuros trabalhos serão realizados no momento da destruição. O terceiro tipo de sonho é profético, mostrando eventos que se concretizam depois da experiência onírica. A categoria final, o histórico pessoal, mostra que todas as mulheres demonstraram habilidades psíquicas acima da média. Os dados sobre origem étnica incluídos aqui têm apenas importância relativa, com foco nas heranças celta e nativa-americana, que são mais prevalentes em relatos de abdução nos Estados Unidos do que em outros grupos étnicos específicos. O que é significativo, no entanto, é a alta porcentagem de mulheres que apresentaram problemas ginecológicos incomuns ou graves, uma indicação de que as experiências de abdução podem ser prejudiciais à saúde. Os 2 aspectos restantes do histórico pessoal, abuso na infância e um membro da família na comunidade de inteligência, merecem atenção especial. Alguns pesquisadores e profissionais de saúde mental, incapazes de aceitar a realidade do fenômeno, têm proposto memórias filtradas de abuso infantil como explicação para as memórias de abdução. Mas, como no caso das objeções ao envolvimento militar, basta um único abduzido que não tenha sofrido abuso para derrubar a teoria. Entre essas 8 mulheres, apenas 3 relataram abuso infantil de qualquer tipo, e suas memórias desses eventos não eram reprimidas. Outros teóricos acreditam que a atividade de abdução é perpetrada por humanos, e não por alienígenas, conduzindo enormes experimentos de controle mental para algum propósito desconhecido. Argumentam que os agentes dessa atividade teriam acesso a sujeitos por meio das famílias de pessoas ligadas às organizações militares e de inteligência. Embora seja verdade que a maioria dos abduzidos tem algum parente nas Forças Armadas, isso também é verdade para praticamente qualquer pessoa do país, de modo que não se pode considerar um fator significativo. Muito mais relevante seria um número desproporcional alto de abduzidos com conexões familiares na comunidade de inteligência, e de fato tais casos são relatados. Entre as 8 mulheres, no entanto, existem apenas 2 confirmações e uma possibilidade de ligações com trabalhos de inteligência. Esses relatos individuais de abdução, muito singulares, mostram uma similaridade que parece muito bem vir de uma única fonte, ou de uma aliança de fontes com uma agenda única e específica. Alguns detalhes relatados, aliás, se parecem tão exclusivos em determinado caso isolado, marcantes demais para serem descartados. Um bom exemplo, não listado no quadro, envolve Pat e Andy, cujas memórias conscientes e reações são muito diferentes. Durante uma abdução na infância, Pat pediu e recebeu uma pedra verde curadora, como lembrança,
Mas quando os militares interrogaram a família, persuadiram a irmã de Pat a entregar a pedra. No caso de Andy, uma pedra verde também foi confiscada. Ela não associava conscientemente a bela pedra verde com experiências alienígenas, nem podia se lembrar com precisão de quando e onde a havia conseguido. Mas Andy se lembra de que, quando criança, foi abordada certa vez no pátio da escola por uma mulher desconhecida. A mulher sabia o nome dela e alguns detalhes de sua vida particular, afirmando ser amiga da professora da menina. Após uma breve conversa inicial, a mulher disse a Andy que sabia sobre a pedra verde e perguntou se poderia ficar com ela. Andy recorda ter entregue a pedra durante um segundo encontro, embora os detalhes sejam nebulosos. Há outras semelhanças sutis, como essas, apenas nesses 8 relatos, e os detalhes do quadro são geralmente verdadeiros, não apenas para as 8 mulheres, mas também para milhares de outras pessoas. Há, no entanto, mais um conjunto de paralelos, que não foi incluído no quadro, porque dizia respeito exclusivamente às mulheres desse projeto, e não à situação típica de abdução. Estive em contato com todas elas separadamente por meses antes de decidir compilar um relatório em formato de livro sobre os casos. E durante esse tempo, embora coisas estranhas ainda ocorressem, não pareciam diferentes das atividades passadas. As coisas mudaram, no entanto, depois que Jenny e Amy receberam mensagens dizendo que deveriam trabalhar especificamente comigo. Iniciei o projeto do livro e, no decorrer das providências necessárias por correspondência, logo ficou claro que muitas de minhas cartas para as mulheres estavam sendo desviadas. Foi um incômodo, mas menor. Porém, então as mulheres começaram a enfrentar problemas sérios, aflições físicas de natureza suspeitamente semelhante. Beth foi a primeira. Na noite em que decidiu participar do projeto, telefonou para uma amiga para discutir a decisão, mas no meio da conversa a linha caiu. Naquela noite teve sonhos perturbadores, embora confusos, e na manhã seguinte ambas as pernas, dos joelhos aos tornozelos, estavam em dor excruciante sem motivo aparente. E então ela teve um súbito e assustador flashback que ligava a dor misteriosa a militares que a advertiam para não fazer parte do livro. Isso ocorreu no início de outubro de 1993. 3 semanas depois, após discutir minha determinação em levar o projeto adiante com uma das mulheres, fui dormir em perfeito estado e acordei às 6 horas com dores lacinantes e espasmódicas em ambas as pernas, dos joelhos aos tornozelos. Era incrivelmente ruim, diferente de qualquer dor que já tive, e depois de engolir ibuprofeno, mancando, voltei para a cama e tentei dormir. Devo ter conseguido, pois sonhei em seguida, vendo-me cercada por militares que injetavam algo em meus joelhos. Eles zombavam de mim, dizendo: "Não pense que pode fazer o que quiser. Isso é apenas uma pequena demonstração de que podemos colocá-la literalmente de joelhos em qualquer momento que escolhermos." Para Beth e para mim, esses podem ter sido apenas sonhos, refletindo nossos medos em relação ao projeto. Mas o relato de Anita de ter experimentado essa mesma dor após uma abdução anos antes torna mais difícil descartar uma conexão. E no mesmo fim de semana em que tive as dores nas pernas, tanto Anita quanto Jane sofreram ataques inesperados de vesícula biliar, tão graves que ambas precisaram passar por cirurgias de emergência quase no mesmo horário. Andy foi a próxima a sofrer. Após uma abdução no início de novembro, acordou com vários sintomas físicos, sendo o pior deles uma forte congestão. Rapidamente piorou e em menos de 2 meses teve que ser hospitalizado. Antes disso, porém, sua saúde havia sido notavelmente impecável. Foi em novembro também que Andy recorda militares ameaçando puni-la caso ela falasse com Carla Turner. Foi um evento real. Visão realista subjetiva, ou apenas um sonho. Pouco tempo depois, Anita teve um sonho semelhante, no qual eu primeiro discutia a possibilidade de abandonar o projeto e em seguida militares apareciam e a interrogavam sobre OVNIs. Lisa também sentiu uma ameaça muito humana em relação à sua participação no livro e quase decidiu se retirar, mas no fim todas as mulheres sentiram que a informação era importante demais para permitir que a intimidação, se é que é realmente isso, impedisse sua divulgação. Para concluir, o quadro comparativo mostra quão consistentemente os mesmos detalhes aparecem em cenários de abdução não relacionados, e, de fato, quantos detalhes consistentes realmente compõem o fenômeno. Tais relatos exigem que se dê séria atenção para descobrir a natureza e extensão da atividade humana dentro do fenômeno das abduções. As evidências ainda fortalecem o argumento de que existe uma base muito física e tecnológica para as interações alienígena-humana, a menos que anjos realizem sondas retais, façam troços telefônicos e arrumem encontros sexuais além de seus outros deveres celestiais. O argumento é muito fraco para considerar que isso seja uma agenda primordialmente espiritual.
Quando esses relatos pessoais são reunidos para uma visão geral, as mulheres apresentam três grandes preocupações em comum com muitas outras pessoas que passaram por encontros alienígenas forçados. O que os alienígenas estão dizendo? E podemos acreditar neles? O que eles estão fazendo conosco, tecnologicamente e psicologicamente? Qual é a verdadeira natureza do envolvimento humano ou militar nas atividades de abdução? Sobre essa última questão, todas as mulheres relataram ver outros humanos presentes em situações de abdução. Amy, Andy, Lisa, Pat e Beth recordaram experiências que envolveram pessoal militar, e na maioria das vezes havia alienígenas trabalhando junto com os humanos. Embora algumas dessas cenas possam ter sido produções de realidade virtual subjetiva, outras atividades periféricas indicam o envolvimento humano real. Andy, por exemplo, foi confrontada e intimidada por homens uniformizados em caminhonetes, que a encurralaram na estrada poucas horas antes dela sofrer uma abdução militar e ser ameaçada sobre conversar. Quando Amy viajou para outro estado, a fim de fazer uma hipnose regressiva, outro evento suspeito ocorreu. Um oficial naval de alta patente, antigo conhecido da família do hipnotizador, apareceu na casa deles, tarde da noite, na chegada de Amy, apesar de ter sido avisado de que não seria conveniente visitá-los naquele horário. Ele procedeu a repetir a linha padrão, afirmando que os militares não têm interesse, muito menos envolvimento com OVNIs, alienígenas ou abduzidos. Disse que em 25 anos de serviço, nunca tinha ouvido outro militar mencionar OVNIs, oficialmente ou extraoficialmente. E insistiu que os abduzidos não tinham o direito de apresentar suas experiências ao público, a menos que pudessem oferecer provas científicas concretas de que algo realmente havia acontecido. Eu estava presente naquela noite e quando perguntei a ele se realmente poderia nos falar sobre algum envolvimento militar com OVNIs, caso existisse, ele admitiu que restrições de segurança nacional o obrigariam a negar tal envolvimento. Quando Amy saiu para dirigir de volta para casa, foi seguida por um carro da Polícia Estadual, que permaneceu a poucos centímetros de seu para-choque ou bem ao lado de seu carro por várias milhas. O efeito, é claro, foi extremamente desconcertante, e Amy sentiu que se tratava de intimidação, assim como aqueles que já sofreram assédio por helicópteros militares, distúrbios telefônicos e outros eventos que parecem ter origem muito mais humana do que alienígena. Se, como mencionado anteriormente, houver prova, mesmo que em um único caso, de que militares estiveram envolvidos em abduções, então os outros relatos não devem ser facilmente descartados. Cada pessoa deve decidir quais evidências considera convincentes sobre esse assunto. Mas estou convencido de que o caso de Leah Haley está além de qualquer dúvida. Se agências humanas estão realmente ativas de forma secreta, seu envolvimento exige uma investigação muito mais vigorosa do que a que foi realizada até agora. Pesquisadores tradicionais, no entanto, não demonstram entusiasmo em confrontar possíveis violações de direitos humanos por forças humanas, talvez por medo de retaliação pessoal, o que, como muitos abduzidos podem atestar, realmente acontece. Sobre as comunicações alienígenas, há muitos dados de todas as mulheres. A maioria recebeu mensagens pessoais, além de ouvir seus nomes sendo chamados. A comunicação que aconteceu enquanto estou acordada, relatou Lisa como exemplo, geralmente é simples. Eles dizem na minha cabeça, apague as luzes e não entre aqui. Depois que Anita foi agredida sexualmente pelo humanoide de traje vermelho, ele a disse, estarei lá para ajudá-la. O que foi assustador em vez de reconfortante, dado o contexto imediato. E Amy recebeu uma mensagem curiosa no final de 93 dizendo, todos saberão sobre OVNIs no dia do grande jogo, embora não tenha sido especificado qual grande jogo. Essa questão do alienígena a agredir e logo depois dizer que estará disponível para ajudá-la é um típico fenômeno psicopático. Psicopatas fazem isso. Eles mudam completamente, eles ignoram o contexto em 3 segundos. Um contexto de violência. Às vezes até pedem desculpas. Esmurram a mulher, se for um homem, né, agressor, esmurra a mulher quase até a morte e pede desculpas daí depois, dizendo que vai ajudá-la. Não é todos os casos, claro, mas o psicopata frio, não aquele emocionalmente reativo, ele age assim. Algumas das mensagens pessoais descritas anteriormente faziam referência direta a mim, quando as mulheres começaram a trabalhar para investigar suas experiências. Jane foi instruída a dar todas as suas informações a Carla Turner e a me ajudar a despertar outras pessoas para o fenômeno das abduções. Amy foi compelida por suas forças influenciadoras a me contatar e quando perguntou conscientemente se havia alguma mensagem para mim, foi instruída a dizer-me, cuide-se, tranque suas portas, pode ajudar mais do que imagina. A mensagem era tão absurda que Amy a contestou e foi informada. Ela saberá o que isso significa.
Quando Amy me escreveu, não transmitiu a mensagem, embora tenha digitado e guardado. Meses depois, ao ouvir uma gravação de uma apresentação pública que fiz, ela ouviu-me dizer que, em certo momento, estava tão desanimada com a atividade alienígena que nem sequer me preocupei em trancar minhas portas. Chocada com a correlação, finalmente contou-me sobre a mensagem que recebera anteriormente. Quando Polly perguntou a seus espíritos como chamava os comunicadores invisíveis sobre esse projeto de livro, recebeu uma resposta extensa. Em parte, disseram que o livro é uma jornada a outro nível da mente, e que os meus livros são parte de uma obra muito maior, da qual ela não pode ser separada, uma obra expansiva de amor baseada em uma fundação sólida. É impossível não se perguntar o que essas referências pessoais específicas significam. Mostram claramente que alguma força o grupo está ciente das conexões entre as mulheres e a minha pesquisa, o que pode explicar os voos de helicópteros e interferências telefônicas que tantos de nós já experimentaram. Durante uma conversa telefônica com Andy, enquanto discutíamos a alegação de um grupo alienígena de originar-se em Cassiopeia, uma voz masculina interrompeu para dizer: há muitos deles lá fora e sabemos de onde vêm. E então a voz desapareceu. Essas referências também demonstram conhecimento prévio de certos eventos ou a capacidade de direcioná-los, pois quem deu a Amy a mensagem sobre trancar a porta parecia saber que ela ouviria muito mais tarde uma gravação de meus comentários. Essas referências específicas conectam nossas experiências separadas dentro de uma agenda maior e organizada. E isso é claro, embora os coordenadores dessas atividades não sejam conhecidos e parece ser um projeto de longo prazo. Muitas das mulheres tiveram comunicações alienígenas muito cedo em suas vidas. Anita relatou que, quando criança, foi informada de que as crianças devem ser protegidas. Amy recebeu mensagens e ideias impressas em sua mente desde os 4 anos, e como Polly sentiu o impacto dessas influências no início da adolescência. Ela também sentiu que os alienígenas implantaram ou armazenaram informações em seu subconsciente, em pacotes de conhecimento, lembrando os bolsos de conhecimento que alienígenas me disseram que eu possuía em 1980. Number for that plane was Bonanza 2 Tango Sierra, and I was the pilot. Oliver and I were flying in. I was flying him to go see his girlfriend, and we were on approach, and I saw 6 lights over the airport in absolute uniform in a V shape, and Oliver said to me, I was just looking at him, and I was coming in. We're maybe a half a mile out, and Oliver said, "Pa, what are those lights?" And I then it kind of like came out of my reverie, and I said, "I don't know what they are." I said, he said, "Are we okay here?" And I said, "Yeah, I'm gonna call him," and I reported it. And they said, "We're not painting anything. We don't show anything." I said, "Well, okay, I'm going to declare it's unidentified, it's flying, and it's 6 objects." Mm-hmm. We landed. I taxied, dropped him off, took off, went back to L.A. Never said a word. He never said a word. I never thought of it. 2 years later, Goldie is watching a television show when I came home. Yeah. And the show is on UFOs. But as I came home, "Hey, honey, how's it going?" And I'm kind of hearing the TV going, and I stopped and I started watching, and it was on that event. Now, that was the most viewed UFO event. Over 20,000 people saw that. And I'm watching this, and I'm feeling like Richard Dreyfuss in Close Encounters of the Third Kind. It's like, why do I know this? You know what? And it's not clear to me. And finally, I said. Then they said a pilot reported it. A general aviation pilot reported it on landing. I had never thought of it since then, and I said, "That was me. That was me." And I said, "Wait a minute. I'll go to my logbooks." So I went to my logbooks, and there was the flight at that time, and I didn't mention anything about the UFO. The fascinating part of that to me is that it just went literally out of my head. Yeah. And Oliver never mentioned it. And had I not seen that show, I'd have never thought of it again. Amazing. Now, that to me was the weird part.